Olá, pessoal! Voltando aqui para o canal, fiquei um pouquinho afastada, mas estou voltando à tona para falar de filmes de psicologia e saúde mental. E hoje vou trazer para vocês uma reflexão sobre o filme Jogo Perigoso, lá do streaming da Netflix. Você já assistiu? Curte? É um terror psicológico. Vocês sabem que aqui eu curto, falo bastante de terror psicológico. E mais um filme da direção do Michael Flanagan. Então, se você quer saber um pouquinho das minhas reflexões sobre esse filme, fica aqui comigo depois da vinheta. Então, esse filme, trazemos aí novamente aquele terror psicológico clássico, aquela tensão, aquele filme que prende a nossa atenção até o final. Nós temos a Jessie, nós temos o Geralt, né? Tem um livro, onde é o jogo de Geralt, né? Que é o nome do livro, na verdade, até em inglês, Geralt Game, mas no português ficou o Jogo Perigoso, né? Aqui para nossa tradução. Esse filme, né, tem muito essa sensação, né, dessa aflição que a gente fica o filme inteiro. Se você não assistiu, assiste, porque vai ter um pouquinho de spoiler aqui também. Então, fica comigo se você já assistiu, para a gente poder comentar um pouquinho sobre algumas reflexões, com o nosso foco sempre na saúde mental. Então, nós temos a Jess, nós temos o Geralt, um casal ali que vai apimentar o relacionamento, indo para uma cabana, um lugar ali sozinhos, né? E aí eles começam, né, a tentar reinventar algumas coisas, e o Geralt começa a ter alguns comportamentos estranhos, e a Jessie não curte muito. Principalmente de prender os braços dela algemados ali na cama, que é principalmente a foto ali do filme, que já dá essa sensação estranha pra gente. Só que aí acontece uma fatalidade, e o Geralt acaba morrendo, né, tendo um infarto, um AVC. Isso não fica extremamente claro ali no filme, mas ele acaba tendo um mal súbito e cai em cima dela, paralisa, e ela tá ali presa na cama, algemada, porque eram algemas verdadeiras, não eram algemas de brinquedo. E aí que começa todo o filme a partir daí. O filme só começa de fato quando começa, né, essa cena dele caindo e o que ela vai fazer. Então, trago algumas reflexões para vocês aqui, principalmente sobre ela, a personagem principal. Nós temos uma mulher, né, que é pega ali numa uma cena, alguma coisa que a gente nem consegue entender como que nós lidaríamos se acontecesse com a gente. Você sabe o que você faria? Porque ali ela tenta pensar em várias coisas, mas é interessante que ela não fica pensando sozinha. Começa a vir personagens. Então vem uma Jessie, né, parece um pouco mais saudável, mais ativa, se movimentando um pouco mais. E a gente tem um Geralt ali totalmente negativo, trazendo coisas ruins para ela pensar, culpando ela. Isso acontece com a gente e possivelmente acontece com você também, né? De ter esses pensamentos, de vez em quando vem aquela vozinha na cabeça da gente, né? Que fala, nossa, poderia fazer tal coisa, vem aquela outra vozinha, não, faça isso, né? Nós temos essa sensação, sempre está sendo guiada por vozes internas. E aqui eu trago um pouco do conceito de mostrar para vocês de vozes críticas internalizadas ou vozes internalizadas. O que é esse conceito dentro da psicologia? É quando a gente traz traumas da nossa vida, né, da infância, como a Jess traz ali na infância dela toda uma questão de um trauma ligado ao pai, né, teve a questão do abuso que esse pai fez com ela. Não foi um abuso 100% sexual, mas aqui a gente não está falando de abuso, não sempre é assim. Abuso pode ser um toque, abuso pode ser verbalmente, né? Existem vários tipos de abuso. E ela sofre esse tipo de abuso com esse pai, né? E existe toda esse pai manipulador que traz para ela não ficar quieta, não falar nada para ninguém. Olha só como aquilo foi o conteúdo pesado que aconteceu com uma criança, né? E não para uma adulta. E uma criança que teve que ficar calada, não falar, né? E ela acabou guardando por anos na vida dela esse conteúdo dentro dela, né? E olha como que reverbera na vida adulta dela, né? Como a gente acaba encontrando parceiros também abusadores, né? Parceiros que não respeitam, né? Ali no caso a gente vê que o casamento dela já não tá muito legal.
e ela acaba encontrando, né? A gente brinca que é como se fosse para se dar um imã para relacionamentos que não são saudáveis, assim como não foi saudável esse relacionamento com o pai. E aí acontece essa cena da questão da algema, você vê que aquele Geralt era um Geralt que tinha ali um certo fetiche ali por abuso e, né, sequestro, e para ela não estava fazendo sentido, mas isso trouxe à tona quando ela se viu sozinha essas memórias, né, que estavam bem enfiadinhas, guardadinhas lá no fundo do baú. Então a gente tem a representação da simbologia desse Geralt que fica aparecendo para ela, trazendo para ela lembrar dessas coisas, falando que ela é culpada e falando várias coisas que ela se sentia muito mal, falando que ela ia morrer, que não ia ter jeito, que o cachorro ia comer ela, porque a gente tem o cachorro também que toda hora entra ali para olhar essa casa. E a gente tem a própria Jessie mais saudável, que traz pensamentos mais firmes, motivadores, né? Que é bem quando a gente se vê numa situação na nossa vida onde a gente pensa, meu, o que eu faço nessa situação? E sempre tem aquela vozinha, aquela tendência da gente querer ficar com raiva, ter uma emoção muito ruim, a gente desistir daquilo que a gente quer, ou a gente se sentir derrotado, né? Como tem nos traços de depressão, por exemplo, onde a gente tem pessoas que acabam não conseguindo se movimentar, sabe, voltar para a vida porque fica com esses pensamentos muito negativos. E a gente tem uma Jessie saudável, com aquela outra imagem daquela outra pessoa, que traz uma ideia de motivação, não, você vai conseguir, vai dar certo, não pensa nisso, para de pensar nos seus pensamentos, faz isso que vai dar certo. Então você vê que essa outra Jessie ajudou muito ela, né, a trazer, não, o que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou ter, o que eu posso fazer, né? E isso fez com que ela aguentasse ficar tanto tempo daquele jeito que ela estava ali, porque vamos combinar que não é fácil, né? Ficar parada naquela posição ali o tempo todo, com fome, com sede, né? E toda a nossa reação química no nosso corpo acontecendo, da própria adrenalina que já vai gerando no nosso sistema, no nosso corpo. E a questão do cachorro, né? Que como ela devia já estar muito mal, que depois mais pra frente a gente vê que é isso que acontece, ela não estava vendo o que estava acontecendo, porque ela estava muito acionada ali no próprio estresse que estava acontecendo com ela, e ela nem viu o que estava acontecendo, mas ela via lampejos, né, de um cachorro, o corpo do marido no chão, aquele cachorro ali comendo aquela carne. E aí depois, mais pra frente, a gente tem um terceiro item nessa história que também é importante a gente trazer, né? Nós temos uma imagem daquele homem que parece, né, um monstro, né, um homem vindo de algum outro lugar, a gente fica uma coisa bem estranha, a gente não consegue entender muito o papel daquele homem, mas é um homem que traz uma simbologia muito específica para esse trauma que ela teve desse abuso com esse pai. Depois a gente vai entender um pouco, né, o papel, a ideia, mas ele aparece justamente quando ela está se sentindo muito aflita. E mais para frente, né, ela acredita até ser realmente uma pessoa da morte, uma simbologia da morte, que vai ali para poder levar o corpo dela, levar as coisas dela. E mais para frente a gente descobre que esse homem de fato existe, que ele era um homem com uma doença mental e que ele, né, tinha mania de guardar itens de pessoas mortas, né? Que é uma doença que existe, inclusive. Então, ele era um homem com uma deficiência física também, então ele era um pouco maior o corpo dele. Então, por conta disso, ela se assustou, porque você está numa situação totalmente atípica, né? Vivendo uma coisa daquela e de repente aparece uma pessoa que você, no seu cérebro, na sua visão, você nunca viu, você com certeza vai achar que aquilo é de outro planeta, que aquilo é um ser espiritual, que aquilo é qualquer outra coisa, mesmo que seja menos ser real. Então é isso que acontece muito com a nossa mente também. Quando a gente está com muita ansiedade, quando a gente está totalmente desfocado do nosso presente, ou quando a gente está colocado numa situação que gera muito estresse, muito traumático para a gente não consegue raciocinar muitas vezes, a gente não consegue trazer para a razão, né, o que de fato pode ser aquilo, se é real, se não é real. A gente vai acabar caindo no imaginário, até porque ela já estava visualizando aquelas pessoas ali, né? Então a minha reflexão que eu trago final, né, desse filme é para a gente
Mais uma vez, eu sempre trago isso no canal, mas pra gente sempre relembrar um pouco dos nossos traumas. Não adianta a gente deixar guardado lá no fundo do baú. A gente precisa trazer devagarinho, de repente até com a ajuda de um profissional, para que você consiga, aos poucos, desamarrando, tirar as crenças que tá por trás disso, né? A crença que essa Jessie ficou da vida dela, né? Desse pai, que na verdade, né, era um pai que nem o papel de um pai fazia nesse momento, que manipulava, para que ela tenha uma vida mais saudável, que foi o que aconteceu com ela depois que ela saiu de lá, que ela conseguiu sair, ela teve uma vida mais saudável, assim, lógico que ela precisou, né, cuidar da mão, enfim, várias coisas que aconteceram aí fisicamente com ela, mas partir para escolhas saudáveis, partir para aquilo que faz sentido para a tua vida. Acho que esse é o ponto principal de reflexão desse filme. E lidar com os traumas. Olha só como foi bonita. Tem uma parte, até me arrepia, uma parte que ela, lá no finalzinho do filme, talvez vocês tenham reparado, que ela faz uma cartinha e ela escreve para a criança dela, que a Jessie pequenininha, que passou por aquele trauma, né? E ela conversa com essa criança. É tão gostosa essa cena de ver como ela conseguiu, né, de adulta lidar com aquilo, como ela conseguiu desvincular, né, as sensações que ela tinha, e como ela conseguiu seguir para uma vida mais segura e mais tranquila, né? Foi um trabalho achei bem interessante. Eu particularmente gosto muito dessa linha que o Mike Flanagan segue nos filmes dele, traz muitas reflexões para pensar, eu gosto muito dessa abordagem, desse gênero de filme. E é isso, espero que essa reflexão bem simples tenha feito sentido para vocês. Comentem aqui o que vocês acharam do filme. Eu não li o livro, se você leu, comenta aqui também. Estou super afim de ler para saber se o livro com certeza traz mais detalhes. E se tiver indicação de outros filmes, posta aqui, porque agora toda semana, voltando aí à tona com vocês, segunda-feira, estou postando um filme novo para vocês aqui no canal. É isso, até a próxima!